Olá, nesse vídeo nós vamos modelar a estrutura de um telhado em madeira. Está aqui uma casa com telhado de 2 águas e a gente vai começar a modelar essa estrutura. Primeiro a gente vai começar pelas ripas. Nós vamos fazer as ripas com dimensão bastante comercial, 2x5. Para isso nós vamos ter que criar um plano de trabalho abaixo do telhado. Nesse momento é melhor você enxergar a casa de cabeça para baixo. Mas como o terreno está atrapalhando, você esconde esse terreno. Então você pode ocultar esse terreno aí enquanto estiver trabalhando, pode ocultar a árvore também, se oculta todos esses elementos aí. Então eu quero enxergar essa casa aí assim, de cabeça para baixo. Eu vou colocar ela aqui na linha oculta, porque vai ficar melhor para enxergar. Então eu vou no menu arquitetura, que está aqui em cima, e vou aqui em cima em definir plano de trabalho. Você vai escolher a opção do meio, selecionar um plano. Você vai dar OK. Você vai escolher aí a parte de baixo do telhado. Você vai selecionar e vai clicar aqui em cima em exibir. Nessa hora é importante você enxergar a casa aí numa posição que você verifique se esse plano está coplanar a parte de baixo do telhado. Se tiver coplanar, qualquer elemento que a gente criar vai nascer aí abaixo dele. Eu vou então agora no menu estrutura. Eu vou clicar em viga e eu vou verificar que eu não tenho nenhuma outra viga a não ser essa aí. Eu vou fazer o download então da viga em madeira. Eu vou ter que ir lá na biblioteca do Revit e vou procurar aí a viga em madeira. Então nós vamos procurar aqui, né? Essa biblioteca que eu estou utilizando você consegue acessar no site da Autodesk. Então vou pegar aqui framing estrutural e vou pegar aqui madeira e vou pegar madeira de lei, RFA. Fazendo download aí e OK. Vamos lá então voltar aí no Revit, porque eu preciso clicar aqui em carregar a família. Deixa eu teclar ESC para começar novamente. Na hora que você clica em estrutura, clica em viga, aparece a viga que você não quer, você clica em carregar família. Eu vou procurar então lá a viga de madeira que eu fiz o download aí. Tá aqui, ó, madeira de lei. Apareceu a viga aí, ó. Ela está medindo 184 por 235 milímetros. A viga que nós vamos desenhar, ela mede 2 por 5 centímetros. Nós vamos editar, nós vamos duplicar. Ele pergunta o nome, nós vamos chamar de ripa. Ótimo, então tá aí, criada a ripa. Letra B de bola é a largura dela são 5 centímetros. Letra D de dado é a altura dela. Então tá aí a ripa. E a ripa é colocada de uma maneira muito simples. Ela tem que ser paralela ao beiral. Você vai pegar esse comando aqui em cima. Então vamos desenhar. Você vai pegar selecionar linha. E você vai selecionar a linha da aresta debaixo do telhado. Você tá vendo ela aí, tá vendo? Você vai teclar ESC várias vezes, porque se você não teclar ESC, o Revit não entende que você já terminou de colocar. Nós vamos agora fazer um corte transversal a essa casa. Aliás, eu já tenho um corte aqui. Então, você vai, por favor, aí fazer um corte transversal aqui a casa, para a gente enxergar aí o que foi que a gente fez, né? Então, se você der um zoom aí, você vai ver aí que tá a nossa ripa aí. Vou ligar esse comando aqui em cima, ó, linha fina, para vocês enxergarem melhor. Ou então é só mudar a escala. Vamos pôr a escala 1 para 20 aí. Pronto, tá bom. Então vamos desenhar aí. As ripas normalmente elas são colocadas de acordo com o tamanho da telha. Nesse exercício eu vou supor que a nossa telha mede 40 centímetros. E eu vou colocando essas ripas de 40 em 40. Então eu vou selecionar, eu vou pegar aqui
o comando deslocamento, e nós vamos dar aí o deslocamento de 40 em 40. Então, questão de cliques aí, com um pouco de paciência, você coloca as ripas todas. Era possível também usar o comando matriz, não tinha o menor problema. Então, tá lá as ripas do telhado. É claro que o telhado normalmente não é feito múltiplo das telhas. É usual acontecer isso. A última fiada de telha ela tem que ser recortada. Então, isso está acontecendo aqui agora é a coisa mais normal, comum que existe. Então, a última vai ser com uma distância diferente. E detalhe, a primeira ripa ela tem que ser colocada a pelo menos 10 centímetros para trás. Você move aí o mouse, digita 10, porque a telha ela não pode jogar água na ripa. Então é sempre assim, desse jeito. Se você quer reproduzir, basta fazer uma janela de seleção da esquerda para a direita, clicar aqui no comando selecionar, desenhar eixo, e aí você desenha aí esse eixo aí, e ele copiou as ripas lá para o outro lado. Não preocupa com essas duas por enquanto. Não preocupa por enquanto. Agora nós vamos colocar os caibros. Antes eu vou lá no 3D para te mostrar o que está acontecendo. Eu vou lá no menu arquitetura, vou aqui em exibir, vou pedir para ele desligar o exibir, só para você enxergar melhor. Vou desligar essa sombra e eu vou te sugerir fazer uma coisa. Pega esse 3D aqui, ó, é para cá, né? Pega esse 3D aqui e duplica ele. Você vai clicar com o botão direito e pedir para ele duplicar na vista com detalhamento. E você vai chamar esse 3D aí de 3D estrutura. E agora nós temos dois desenhos 3D. Nesse desenho 3D, eu vou esconder a cobertura para você enxergar melhor o que está acontecendo. Então tá aí um telhado onde só tem ripas. E as ripas, elas ficam sobre os caibros. Eu aconselho quem está acompanhando esse vídeo a digitar estrutura de telhado em madeira. E aí você vai ver várias imagens, vários desenhos. Porque se eu usar o espaço desse vídeo para ficar explicando isso, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu sugiro você fazer uma pesquisa antes. Ou então pegar um livro, que é muito fácil, o livro de desenho arquitetônico do Oberg. Então, esse é um livro de fácil acesso. E aí lá você vai ver desenho de estrutura de telhado, capítulo 21, 22. Agora nós vamos fazer os caibros, que são as peças que vêm abaixo da ripa. Vou lá no 3D normal, vou de novo colocar esse desenho de cabeça para baixo. E agora nós vamos criar um plano de trabalho debaixo da ripa. Então, eu vou lá no menu arquitetura, clico em definir, vou pegar, selecionar um plano, vou dar OK. Com muito cuidado, você vai tentar aí selecionar a parte de baixo aí, ó. A parte de baixo da ripa. Na hora que você perceber que as arestas de baixo estão selecionadas, você clica, você vai clicar em exibir, e é importante que você olhe esse desenho, não nessa posição, não vai adiantar nada. Tem que ser numa posição que te permita verificar isso. Ó. Realmente, esse novo plano ele está abaixo da ripa. Isso quer dizer que o caibro vai vir aí nesse lugar. Então, ótimo. Então, agora nós vamos olhar a casa nessa posição, porque o caibro ele é ortogonal à ripa. Então, se a ripa foi colocada rente a esse beiral, o caibro é esse outro. Eu vou lá no menu estrutura, vou clicar em viga, claro, vai aparecer a ripa. Nós vamos clicar editar tipo, duplicar, vamos criar aí agora o caibro. O caibro, existem caibros de diversas dimensões, nós vamos usar aqui um caibro de 4x6. Se eu não estou enganado, é a menor dimensão de caibro comercial. E aí eu vou clicar aqui novamente em selecionar a linha e vou encostar o mouse e o Revit vai fazer isso. Ele vai colocar um caibro de fora a fora. Nós vamos colocar o outro de uma vez. No outro lado, tá vendo aí, ó? Eu vou, de novo, criar um plano aqui do mesmo jeito, estou repetindo o mesmo processo. Selecionar um plano, vou dar OK, encostei o mouse aí, já está exibindo, e eu vou agora olhar a casa do alto,
vou novamente em estrutura, viga, vai aparecer caibro, vou clicar novamente no comando selecionar a linha, seleciona a linha de frente, vou teclar ESC, e aí você está enxergando essa casa aí, com esses dois caibros fazendo assim, não vai ficar assim, não tem o menor sentido. Então eu vou te pedir para selecionar um dos dois caibros, você vai clicar nesse comando aqui, ó, aparar, estender para o canto. Você clica nesse comando e clica na parte de baixo do caibro da esquerda e na parte de baixo do caibro da direita. Está resolvido o problema, os dois caibros estão colocados, porém, se você for lá no 3D estrutura, vai ver que infelizmente são só os dois primeiros, nós queremos reproduzir. Posso fazer isso de diversas formas, eu acho mais fácil reproduzir na planta de piso terreno. A planta de piso terreno, ela é a planta de cobertura aí do Revit. Detalhe, se você olha essa planta, você não enxerga o caibro. O motivo é muito simples. Se você olhar aqui embaixo na tela, aqui, ó, você tem que colocar esse desenho no nível de detalhe alto. Aí você vai enxergar e coloca numa escala boa, porque tá na escala 1:200, tá terrível, né? Aí você vai ver, tem um caibro aqui, ó. E eu quero reproduzir esses dois caibros. Normalmente nós colocamos esses caibros de 50 em 50 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando matriz. Quem não sabe usar, presta atenção. O comando matriz, eu preciso saber quantos caibros eu terei. Então, eu vou ter que ir lá no menu anotar, clicar aqui em alinhada, medir qual o comprimento total aí desse telhado. Então, esse telhado, ele mede aí 11,60, né? Ele está medindo 1.160 centímetros. E eu quero colocar de 50 em 50. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, vamos pegar a calculadora aqui, ó. 1.160 dividido por 50 não vai dar certo. Eu vou ter 23,2 espaçamentos. É claro que eu vou arredondar para 23. Só que se eu arredondar para 23, esses espaçamentos não vão medir 50 mais. Então, eu vou deletar aqui. Então, 1.160 dividido por 23 espaçamentos. Eu vou ter 23 espaçamentos de 50,43 aí, ó. 50, 23 espaços de 50,43, tá certo? Se eu vou ter 23 espaços, eu vou ter, na verdade, 24 caibros. Quando você vai colocar diversos caibros sobre o telhado, o número total de caibros é sempre um a mais que o número total de espaços entre eles. Então, se são 23 espaços, são 24 caibros de um lado. Então, ótimo. Nós vamos agora selecionar os dois caibros. Tem diversos modos de selecionar. Eu prefiro selecionar assim. Eu seleciono um, pressiono tecla Ctrl e seleciono o outro. Vou lá no comando matriz. Ele me pergunta se eu quero linear. Sim. Pergunta se eu quero agrupado. Não quero. O número total de caibros, inclusive esse que está aí selecionado, é 24. E eu vou mover esse que está selecionado até o último. Então, eu tenho que clicar em qualquer lugar sobre esse caibro, sobre o eixo dele, né? Vou clicar aqui, por exemplo, e eu vou mover aí na vertical até o último. O último fica lá na beiradinha do telhado. Então, se você for lá no 3D estrutura, você vai ver aí que eu agora coloquei aí os caibros. Eu agora estou percebendo que eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de consertar ele aí na borda. Falha nossa. Eu vou dar um Ctrl Z aí, não tem problema não. Vamos lá. Para consertar isso, eu prefiro ir numa fachada, tá? Então, eu vou lá na fachada sul e tô olhando aí o meu caibro, eu seleciono aqui, pressiono essa seta azul, ele vai ficar assim, desse jeito. Ele fica rente com a ripa. Aconselho quem está acompanhando essa aula a começar a observar, né? Começa a visitar as construções, começa a observar, né? Para ver como é que essas coisas são feitas. E não apenas aprender a desenhar, né? Tem que saber como é que funciona.
Então agora, ó, a ripa está rente aí com o caibro. Então eu vou repetir lá aquele processo lá de novo. Eu vou lá na planta de piso, vou selecionar aí, ó, um caibro e outro, pressionando a tecla Ctrl. Vou clicar aqui no matriz. Eu não quero agrupado, são 24. Vou mover esse que está selecionado para o último. Eu vou clicar aqui e vou mover até que no final. Pronto, já reproduzi. Se você for lá no 3D estrutura, você vai ver aí o caibro aí direitinho colocado. É assim que a gente constrói. Eu já vi muita gente aqui no YouTube modelar assim numa rapidez absurda, mas aí quando você vai ver, o cara coloca o caibro trespassando a ripa. Isso não existe, né? Isso não existe. Não, não, não acho que o nosso objetivo enquanto arquitetos é ser exímios nessa pirotecnia de modelagem rápida. Eu acho que o importante é fazer como tem que ser feito, porque senão não adianta. Então, tem que ser feito assim. A ripa é colocada sobre o caibro. Agora nós vamos começar então as peças principais. Então vou começar pela cumieira. A cumieira é a única viga que ela não é coplanar ao telhado, ela fica na horizontal. Então eu não vou criar plano de trabalho. O lugar que eu acho mais fácil para colocar a cumieira é na plano de piso terreno. Então você vai lá na plano de piso terreno, você vai clicar lá no menu estrutura, você vai clicar em viga. Eu não quero o caibro, eu quero é cumieira. Eu vou clicar em editar, eu vou duplicar e eu vou chamar essa viga aí de cumeira, vírgula, terça e terça e frechal. Porque na verdade eu vou fazer essas 3 vigas com essa que eu estou modelando aí. A largura vai ser 6 por 12. Tem diversos tamanhos, tá? Eu estou usando aí um menor tamanho para uma cumieira. E ótimo, eu vou desenhar com o comando linha mesmo. Ó. Cliquei lá, cliquei, pimba, tá pronto. Só que quando eu desenho na plana de piso terreno, ela, com toda certeza, ela entrou no nível mais baixo desse desenho. Então, se você for lá olhar no corte, ela vai estar aqui, ó. É o corte 2, né? Por que está aparecendo assim, feio desse jeito? Lembra, as vigas no Revit só aparecem bonitinhas se você colocar no nível de detalhe alto. Tem como editar, mas eu não vou editar isso não. Tá? Larga assim desse jeito. Ficar editando tudo, você não desenha. Eu vou subir essa viga até lá em cima. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de vir aqui, pegar uma linha demolida. Eu vou clicar aqui na quina da cumieira, tá vendo? Na quina direita dela aí. E eu vou subir até encostar aqui, ó. Então, minha linha de prumo aí, ó. E eu vou clicar na cumieira e vou pegar esse comando aqui, ó. Deslocamento Z. Na hora que eu clicar aqui, ó. Agora eu perdi ele. Não, agora se ele não der certo, eu largo ele para lá. Deixa eu pegar ele aqui então. Já sei o que está acontecendo. É porque eu estou pegando a linha e não a peça. Agora sim. Então nós vamos subir essa peça aí. Até lá em cima. Então, o modo como a maioria dos carpinteiros fazem telhado no Brasil é assim. A maioria dos carpinteiros coloca o caibro sobre a quina da cumieira. A gente não encaixa. Não estou dizendo que seja proibido encaixar, só que a gente não tem esse costume. Então tá lá a cumieira, se você for lá no nosso desenho 3D estrutura, você vai ver ela lá sustentando lá as peças principais. Nós vamos colocar agora o frechal e a terça. O frechal ele pode ser tanto paralelo ao telhado ou não, como a cumieira. Então, já que pode ser de um jeito ou de outro, eu vou fazer paralelo, que é mais fácil. Então, eu vou lá no 3D, bacaninha, vou de novo olhar a casa de cabeça para baixo, porque o frechal ele fica abaixo do caibro. Então, o plano de trabalho dele é abaixo do caibro. Então, vou lá no menu arquitetura, eu vou clicar aqui em definir, eu vou selecionar um plano e estamos selecionando aí. É claro que eu tenho que conferir isso aí. Tá lá, ó, de baixo, né?
tá abaixo aí do caibro. Então, eu vou colocar o frechal. O frechal é uma peça que ela é paralela à ripa, por isso eu coloco do mesmo modo que eu coloquei a ripa. Então, eu vou lá no menu estrutura, eu clico em viga, é essa aí, cumieira. Eu vou pegar aqui o comando selecionar a linha, e você vai dar um único clique debaixo aí da aresta do beiral. Pronto, acabou, tecla ESC várias vezes. Ele colocou lá, tá vendo? Tá lá. E aí no corte nós vamos ajeitar isso aí, ó. Quem vier aqui no corte, ó, é claro que ela não fica aqui, né? Lógico, né? Ela fica no eixo da parede. Então eu vou clicar aqui no comando mover, vou pegar aí o meio do eixo aí e vou mover até encontrar o eixo. Eu encontro o eixo quando eu passo o mouse aqui embaixo, ó. Acredite, se você clicar aí embaixo, a peça não vai descer, ela vai ficar no meio lá em cima, porque ela agora ela pertence a esse plano que nós criamos. Então tá aí o frechal. De acordo com a norma de desenho, uma peça como essa aí, um caibro como esse, ele tem que estar apoiado em outras vigas, que são as terças, com um espaçamento máximo de 1,5 m. Pode ser menor, mas maior que 1,5 m não é bom. Então eu vou medir aqui, ó, qual seria a distância aqui do meio aí do nosso frechal até a aresta lá, tá dando aí 418. Se eu dividir ao meio, é claro que não vai dar, porque vai dar 209, então não deu, né? É no máximo 150. Então tá na cara que tem que dividir em 3 partes. Então, calculadora, 418 dividido aí por 3 partes, vai dar 3 partes de 139 por 30, né? Então, ótimo. Vamos pegar lá o velho e bom offset lá do AutoCAD, coitado. Então, selecionou lá, eu vou pegar aqui, ó, em português é deslocamento, e escreve aqui em cima, escreva aí, ó, 139,3. E aí é só dar o offset aí para cima. Então tá lá, ó, belezinha. Então agora a nossa peça ela tá apoiada aí corretamente, né? As peças aí, ó. Temos que rebater para o outro lado, né? Que o outro lado é a mesma coisa. Deixa eu tirar esse vídeo daqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aí essas peças, estou pressionando a tecla Ctrl, tá? E aí eu vou lá no espelhar, selecionar eixo, porque eu vou selecionar o eixo da cumieira. E aí tá resolvido o problema. A pessoa que for olhar lá o 3D estrutura, vai lá ver, ó. Aí, ó, as nossas peças todas aí. Agora eu vou voltar lá na planta e fazer um corte aqui para te mostrar um pequeno probleminha. Na hora que eu abrir esse corte aí, gente, esse corte tá ridículo, todo mundo já sabe, né? É porque o nível de detalhe tem que estar alto. Eu vou esconder essa cobertura só um pouquinho para mostrar uma coisa aqui. Eu não posso ter o meu telhado desse jeito. Aliás, eu vou te ensinar um truque. Vai lá no corte 2. Esse aqui é o corte 3. Seleciona o corte 3. Clique em dividir elemento. Divida ele, por favor, aqui no nível de cobertura, tá vendo? Então, esse corte agora, ele é um corte longitudinal à casa. No primeiro e segundo andar, ele tá lá no cantinho onde eu queria. E lá em cima ele tá passando bem perto da cumieira. Então, na hora que eu abrir esse corte aí, eu vou enxergar, né, a minha cumieira lá, ó, maravilhosa lá, né? Tá perfeita. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, uma peça de 6x12, se você pegar o livro do desenho arquitetônico do Albergue, lá tem essas medidas que eu estou te passando, só que lá elas estão em polegadas, tá? Então, uma peça de 6x12, ela teria que ter apoio de 2,5 metros em 2,5 metros, no máximo. E a nossa, se você medir aqui nesse exercício, ela tá com
uma distância de 9,82. Ela vai quebrar. Então eu tenho que colocar uma viga treliçada. Essa viga treliçada, no Brasil, ela é conhecida com o nome de tesoura. Então é uma viga, existem diversas vigas treliçadas, mas essa viga treliçada, em especial, se chama tesoura. Como é que eu coloco essa tesoura? Eu prefiro colocar essa tesoura igual nós colocamos a gomieira, lá embaixo, lá no nível 1. Então eu vou lá na planta de nível 1 e vou colocar ela aqui, ó. Só que na hora que eu vou lá no menu estrutura e clico em treliça, o Revit vira e fala assim: eu não tenho treliça nenhuma aqui. E agora como é que você faz? Não apavora, não tem problema. Você vai lá naquela biblioteca que você consegue baixar lá do site da Autodesk. E se porventura o seu Revit for instalado completo, melhor ainda, né? Então, eu vou lá na biblioteca, tá aqui, ó. Onde que tá a biblioteca? Tá aqui, ó. E eu vou procurar uma pasta, que é a pasta das treliças. Então tá aí, ó, Brasil, né? Brasil com Z, credo. Então vou procurar lá a pasta treliças estruturais. E aí são diversas. Nenhuma é idêntica à tesoura que a gente faz aqui no Brasil. Eu vou pegar a que é mais parecida, que é essa aqui, ó. Hall Treliça de Empena 6, painel. Então nós vamos fazer o download dela. Tá? Então, repito, essa biblioteca que eu estou mexendo com ela aí, eu entrei com muita paciência lá no site da Autodesk e baixei. Se você quiser, pesquise direto no Google, download gratuito, biblioteca Revit, Autodesk. E aí você consegue baixar. Então, voltamos lá para o Dr. Revit, vou clicar em treliça, ele fala, não tenho nenhuma treliça. Tudo bem, Revit. Deseja carregar agora? Sim, pelo amor de Deus. Aí eu vou lá, pegar ela lá, eu acho que eu joguei, foi aqui. Foi, tá aí, ó. E como é que coloca isso? Lembra, não tem nada a ver com Revit isso agora. Falou em estrutura, falou em eixo. Então, as vigas, os pilares, os elementos estruturais na engenharia sempre foram colocados de eixo a eixo. Isso não é Revit. Então, eu vou colocar essa treliça de eixo a eixo. Então, ela vai ficar aqui, ó, no ponto do meio do eixo da parede aí da esquerda. Você clica e no ponto meio da parede aqui, ó. Quando você estiver colocando uma treliça dessa, se por acaso aí, justamente no ponto do meio tiver uma porta, uma janela, você apaga a porta, você tira ela daí, porque é muito mais fácil colocar uma porta de novo do que uma treliça. Tô teclando ESC, ela tá preta, horrorosa, assim, muito simples, porque tá aí no nível de detalhe baixo, você tá enxergando ela aí, ó. E eu vou pegar esse corte e colocar para olhar ela aí, ó. Na hora que eu abrir esse corte aí, você vai enxergar a nossa treliça. O desenho é meio confuso, né? Tem tijolinho, tem janela. Então eu costumo ir lá na planta e fazer assim, ó, eu seleciono aí o corte e pego a área de visibilidade dele e recuo um pouco, tá vendo? Porque aí eu estou excluindo a parede da área de visibilidade. E aí eu estou vendo a minha tesoura. Tá na cara que ela não tá paralela, né? Eu vou medir lá em cima. Então, se você medir aqui, ó, qual que é o ângulo do nosso telhado? Está com 21,8 graus. Qual que é o ângulo da bendita tesoura? Lembra, falou em estrutura, falou em eixo. Tudo é medido no eixo. E isso não é coisa do Revit. Isso já existia há mais de 200, 300, 400, 1000, 10.000 anos, tá? Ó, então eu tô medindo um ângulo no eixo. Então ela tem 31,54 graus. E a altura de eixo a eixo aqui, ó, tá dando 240. Então, como é que eu mexo com isso? Eu quero, então, que essa tesoura tenha o mesmo ângulo do telhado, que é 21,8. Se você selecionar a tesoura, não aparece essa opção aqui no quadro propriedades, alterar o ângulo da perna. Tem até um ângulo aqui, mas é um ângulo, é um outro ângulo, é um ângulo de rotação da tesoura.
A única coisa que ele deixa eu alterar aqui, ó, é a altura dela. Então, é claro que uma tesoura cuja perna tem 31,54, para ficar com 21, vai ter que diminuir a altura. Como é que eu deduzo isso? Eu deduzo assim, ó. Ele não deixa mexer nessa tesoura, ela tá como se fosse um bloco do CAD. Ela tá toda trancada aí, né? Então, tudo bem, eu vou lá no menu anotar e vou fazer um desenho meu. Eu vou clicar lá em linha de detalhe e eu escolho qualquer linha, vai ser essa demolida mesmo, e eu vou pegar esse comando aqui, selecionar a linha. É o único comando verde que tem aí. Você, com muito cuidado, com muita paciência, você vai clicar aí no meio do eixo da perna, no meio do eixo da outra perna, no meio do eixo do pendural e no meio do eixo da linha. Aconselho a pegar o livro de desenho arquitetônico do Oberg e no capítulo 21 e 22 ver os nomes das peças, porque tem que saber isso também, né? Então, ótimo, já desenhei já, né? Então eu vou selecionar, vou pressionar a tecla Ctrl para selecionar aí esses 4 eixos. Vou clicar no comando mover. Você pode clicar em qualquer lugar aí na tela e você vai pôr esse desenho, por favor, aqui à esquerda, né? Vocês estão percebendo que eu estou colocando o meu desenho para fora da viewport. E todo mundo já sabe que eu tenho que ampliar a viewport. Tem uma árvore lá, deixa eu esconder essa árvore, peraí. Ocultar na vista a categoria. Então, se você medir aqui, ó, você vai ver que realmente o ângulo tá 31,54, né, ó, que a altura tá com 240. Então, esse meu esquema aí, eu não me atrapalhei, não. Eu tô com os mesmos ângulos da tesoura, né? Mas qual é o meu sonho? Meu sonho é que o ângulo fosse 21,8. Então, o que você faz? Você vem aqui, você seleciona essa linha aqui de cima primeiro. E aí você digita no ângulo, digita 21,8. É 21,8 mesmo. Isso, 21,8. Do lado de cá, a mesma coisa. Você não clica no ângulo primeiro, não. Você clica na linha. Aí depois você vem aqui 21,8. Aí o Revit está me dizendo, olha, a altura aqui está 156. E aqui, se você clicar na peça e olhar aqui no quadro propriedade, a altura está 156,39. Por que está dando essa diferença? Simples. Porque eu fui obrigado, a dona, a BNT falou assim para mim, Álvaro, sou eu que mando. Norma do Brasil, sou eu que mando. Cota, desenho arquitetônico, não tem casa decimal depois da vírgula. Eu falei, sim, senhora. Aí eu editei. Aí o que o Revit faz? 156,39, se não vai ter casa decimal depois da vírgula, ele corta arredondando para baixo. Só que eu te aconselho a colocar a altura inteira, 156,39. Então, toda vez que você fizer esse esquema, você tem que selecionar o pendural e olhar a altura lá no quadro propriedade, porque pode dar alguma diferença. Então, o que você faz agora? Simples. Você vai selecionar a tesoura, vai lá no quadro propriedades e muda a altura, que tem que ser 156 ponto. 156 ponto, agora eu esqueci. Cabeça fraca. 156,39. Então, belezinha. Então, a altura é 156,39. Na hora que você der aplicar, tá lá, ó, 21,8. Então agora eu posso subir a minha tesoura. Como eu sempre acho que eu posso, às vezes, subir com essa tesoura meio torta, né? Sempre fica achando que posso subir torta. Eu gosto de vir aqui pegar uma linha de detalhe e fazer uma linha de detalhe nascendo embaixo de alguma terça. Essa peça se chama terça. Então eu vou descer na vertical até tocar lá embaixo, porque aí na hora que eu for subir a tesoura, eu vou clicar no comando mover, vou pegar aqui, ó, esse ponto, por quê? Porque ele é a projeção desse ponto aqui em cima. É um jeito que eu faço para eu ter certeza que vai estar tudo certo, tudo belezinha aí.
Então é isso. É assim que a gente ajusta. Eu tenho o hábito de arrumar a tesoura, porque eu desenhei a vida inteira. Eu aprendi isso em 1979. Eu fazia isso a nanquim. Então eu aprendi a desenhar telhado, vendo telhado, entrando. Então eu nunca desenhei tesoura assim. As tesouras que eu desenhei a vida inteira elas tinham encaixe nas peças. Então ótimo. Então o jeito que eu arrumei foi esse. Eu seleciono a bendita tesoura e clico aqui em remover família de treliça. Por quê? Porque se eu tentar apagar alguma peça aqui, o Revit não vai deixar, tá? Então eu vou remover a família de treliça, então agora eu vou deletar essas peças porque eu quero desenhar uma tesoura como a gente sempre fez a vida inteira aqui em Minas Gerais. Então tá aí. E como é que é uma tesoura? Deixa eu ampliar aqui a escala. O pendural, você vai pressionar essa seta azul, ele tem que estar encaixado. A cumieira ela entra no pendural. A mesma coisa aqui, ó, se você colocar esse desenho no estrutura, a linha ela avança até encostar aqui, ela não sai para fora não. E você tem que pegar a perna, pressionar essa seta azul até a perna entrar aí dentro da linha, sem atravessar. Do lado de cá, a mesma coisa. Você seleciona a linha, você pressiona até encostar ali. E aqui, a mesma coisa. Você pressiona essa seta azul até ela entrar e beleza. E as duas asnas também. Então, você vai selecionar, pressionar até Ctrl, selecionou aqui, clicou aqui. Normalmente, a gente faz a asna encaixada um pouco para cima da extremidade do pendural. Eu vou clicar aqui e eu vou pedir para você fazer a 26 aí de altura. Nessa hora o Revit vai falar que não tem mais como manter essa peça unida. Você fala, tudo bem, vamos desunir. Ótimo, maravilhoso. E aí você vai pegar aí essa peça agora e vai pressionar essa seta azul, porque ela tem que ficar assim desse jeito, ó. Ela vai ter que ficar entrando aí. E peraí que eu entortei ela. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Você vai ter que pressionar aqui para ela ficar desse jeito. Eita. Isso. E do lado de cá também. Ótimo. Então agora eu posso fazer os encaixes aí no Revit. Os encaixes são feitos como? Você vai pegar aqui no menu modificar esse comando aqui, ó, junta. E ele funciona assim. Primeiro você clica no comando junta. Em seguida, você vai clicar primeiro na via que vai ser recortada, que é a perna. E depois na que fica inteira, que é o pendural. Então, primeiro na perna e depois no pendural. Agora, cumieira com pendural. Primeiro no pendural e depois a cumieira. E asna, coitadinha da asna. Primeiro a asna, depois a perna. 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 E primeiro a perna, depois a linha. E finalmente aqui, primeiro a perna, depois a linha. Curiosidade, o Revit, ele recorta as peças, deixando essa distância aí, que é uma distância igual a 2. Deixa eu esconder esse corte aqui, peraí. Eu vou editar aqui, ó, é só você selecionar e vem aqui embaixo, vai aparecer o item aí, ó, distância da junta 2. Fala, não, não quero 2 não, eu quero 0. Então, ó, ficou perfeito agora, ó. Do lado de lá também, eu quero 0. Ótimo. Aqui o pendural também, ó, eu quero, não é distância igual a 2 não, eu quero 0. Onde que tá, gente? Que coisa que eu perco esse negócio aqui. Vamos lá, distância da junta. Tá aí, ó. 0. Ó, ficou bonito, né? Mesma coisa, aqui já foi, né? E a asna também. Se algum dia você estiver fazendo isso e ele não aceitar o 0, você pode pôr 0,1, dá na mesma. 0,1 no mundo real, imagina, sei lá, com sol quente, fazendo um telhado. Não vai fazer diferença nenhuma. Então tá aí o nosso telhado, a nossa estrutura, do modo como a gente constrói. Porque meu objetivo aqui não é fazer um desenho para inglês ver, é um desenho como eu construo.
E aí eu vou lá no 3D Estrutura, tá lá a nossa tesourinha bonitinha lá, ó. Se eu esconder essa cumieira aqui, você vai ver lá, ó. Olha o encaixe, que maravilha lá, ó. É assim que a gente constrói telhado. E aí, no finalzinho, eu acho que vale a pena você fazer uma coisa. Você denominar as peças. Então, você vai clicar aqui em cima. Vamos pegar um texto grande aqui, ó, um texto com linha quebrada. Então, vamos memorizar aí, ó, essa primeira aí em cima é a cumeira. Essa outra aqui é o caibro. Tá? Vai decorando aí os nomes, ó, caibro. Essa aqui é a terça. Terça. Essas denominações estão lá no livro que eu indiquei para vocês, que é o Oberg. É claro que essa aqui é terça também, mas não precisa denominar. Aqui está o frechal. Então, frechal. Aqui eu tenho a linha. No Brasil, se você for em outros estados, eles costumam ter alguma variação, mas eu estou aqui em Minas, estou usando como que a gente faz aqui, azar dos outros. A gente faz telhado há muito tempo aqui. Então, vamos lá. Pendural, é só em Ouro Preto que você vai ver lá. Pendural, pendural, tá aí o pendural. Agora eu tenho a asna, né? Asna, a mulher do asno. Asna, asna. E que mais? Tá faltando aqui uma, a perna. No total vão ser 9 nomes. A perna, perna. Aí a perna. E aí, deixa eu só conferir aqui. Ah, tá faltando a ripa. Tá faltando. A ripa, às vezes eu não coloco o nome porque ela é pequenininha, tá vendo? Então, deixa a ripa pra lá. Ripa. E aí, perfeito. Então tá lá, vamos conferir aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí o nome das peças. Se quiser conferir melhor, pega lá no livro. Então é isso. Boa sorte a todos. Quem puder repetir o exercício, vale a pena fazer aí uma estrutura de telhado tradicional, né? E é isso. Vou finalizando e me despedindo aí de todo mundo. Muito obrigado aí a todos. E tchauzinho para vocês.